a gente segue o nosso Sport Center falando muito de Atlético Goianiense e Palmeiras, empate em 1-1, o jogo foi na Serrinha e é por isso que eu já pergunto para os nossos comentaristas Gustavo Zupac e hoje Rodrigo Bueno também conosco neste Sport Center. Boa noite. Boa noite. Já diz, resultado normal, Zupa? Resultado não é normal, né? Eu ia falar anormal. Anormal, você ia falar. Eu ia falar anormal porque, assim, o Palmeiras está numa fase em que ele vence, né? A maior parte dos seus jogos. Mas ele foi um resultado justo. Eu acho que essa é uma diferença. Anormal porque o Palmeiras era favorito e esperava que vencesse o jogo. Justo pelo que foi a partida. O Palmeiras, ele foi pior do que ele vinha jogando. Não quer dizer que tenha jogado mal, mas ele encontrou dificuldades para superar a linha de marcação bem feita pelo Atlético. Sim. O Dragão se portou defensivamente bem, com linha de 5 lá atrás, com linha de 4 à frente, só o Diego Turim mais adiantado. Então o Atlético incomodou o Palmeiras, especialmente no primeiro tempo, e levou perigo, né? O Atlético poderia ter perdido o primeiro tempo, mas poderia ter vencido também o primeiro tempo. Essa chance do Wellington Rato, que sai cara a cara com o Everton. Olha o tempo de desarme do Everton é perfeito, né? Ele que falha no gol do Atlético Goianiense, mas que nessa bola vai muito bem. Então é o Palmeiras que dependeu muito do Gustavo Scarpa para criar sua jogada, seja no escanteio ou em chutes de fora da área, como essa paulada que o Renan defendeu. Então o Palmeiras que foi um pouco abaixo do que a gente está acostumado a ver, contra o Atlético que se portou bem e foi justo. E o fato de ser justo quer dizer que foi anormal, sim. Pois é, fala, Bubu, muito boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Também te pergunto sobre se você acha que foi um resultado normal, porque é um Atlético Goianiense que vem numa crescente, a gente pode dizer assim. Eram 2 vitórias, agora conquistou esse empate com o campeão do Campeonato Brasileiro, que a gente assim já pode dizer em muito pouco tempo, mas um Atlético Goianiense que está numa luta danada para sair dessa zona de rebaixamento. Bueno. Boa noite, Marcela, Zupac, fã de esporte. Para mim é um resultado muito normal. Primeiro que esse campeonato, ele é um pouco estranho, né? Porque o Palmeiras, ele disparou, né? Conquistou o título pra mim também com bastante antecedência. Eu saí de férias, já tem mais de um mês, eu já tava falando que o Palmeiras era campeão antes. Você já falava isso também? Depois daquele jogo contra o Flamengo, que o Flamengo poupou titulares, saiu ali meio que entregando a taça pro Palmeiras já no Allianz Parque. Mas tudo bem. O Dragão, ele é um time fisicamente muito forte, ele demonstrou muito isso naquela virada contra o Fluminense, então é um time de imposição. Em casa, olha a festa, você mede muito pro bem e pro mal um time de futebol, a vibe dele em gol, comemoração de gol. A torcida do Atlético Goianiense fazendo pressão ali, um caldeirão, então o pessoal tá acreditando na torcida. Jogadores ali, o Shailon faz o gol ali, parece gol de título, de classificação. O Dragão que foi até a semifinal da Copa Sul-Americana e deu um suor danado pro São Paulo, né? Foi eliminado nos pênaltis só no Morumbi. Então, não só pela onda recente, o que o Fluminense sofreu tomando virada, mas é um campo muito hostil pro visitante. Então ninguém tem vida fácil. É difícil alguém chegar lá e se impor com o Dragão, ainda mais nessa questão física. E aí o Palmeiras, eu acho que também já está numa situação meio protocolar, né? Por mais que o Abel, né, coloque, né, ali, né, panos quentes ou tenta tirar o discurso de oba-oba e tal, o Palmeiras sabe que é só uma questão de tempo para ser campeão, né? E vai deixar rolar as coisas. Não quero dizer que ele tirou o pé, não. O Scarpa que a gente falou aqui tava dando... Eu tava do lado... Vou te contar a verdade. O Scarpa bateu uma falta ali que a bola passou raspando, só não sei porque eu tava do lado do Zupac e eu falei gol antes. Você falou antes? Foi por isso que... Desculpa a torcida do Palmeiras aí e tal, Scarpa... Na hora da batida eu falei gol, falei Zupac, olha lá, gol. E ela passou lá. E ela passa e ainda bate ali pela rede lá de fora, né? Foi minha. Pois é, mas você acha que é um Palmeiras que em algum momento se desconcentra porque está nesse momento protocolar só esperando o momento de levantar a taça? Eu não tenho essa convicção. Eu acho que passou muito pela maneira que o Atlético se comportou, assim. O Atlético marcou bem o Palmeiras, né? E o Palmeiras, ele é o melhor time do campeonato, mas ele não vai vencer sempre, né? A questão é que ele não perde, é isso que me chama a atenção. O Palmeiras, ele não vai perder. Duas coisas que esse campeonato mostra: que o Palmeiras não vai perder e que o Palmeiras vai fazer um gol de escanteio em você. Não vai perder fora. Ele mantém a invencibilidade dele como visitante. Sim, e perdeu só 2 em casa. E outra certeza é que o Palmeiras vai fazer um gol de escanteio. Na reunião foi o que a gente disse. Vai sair no primeiro pau a bola ou pro Gomes ou pro Murilo. Não foi no primeiro pau, mas foi pro Murilo. Foi pro Murilo e foi mais um gol do zagueiro do Palmeiras. Mas acho que passa por uma atuação um pouco abaixo do Palmeiras na comparação com o que vinha jogando nos últimos jogos. O jogo contra
contra o Atlético Mineiro, para mim, foi um marco. O Palmeiras volta a crescer, mas especialmente pela maneira que se comportou o Atlético. Acho que o Atlético dificultou a vida do Palmeiras, marcou muito bem por dentro. Tipo, o Dudu fez um jogo muito abaixo, porque foi muito bem marcado. Do outro lado, aliás, à frente, o Rony teve muita dificuldade para encontrar espaço para finalizar. Do outro lado, o Mike, que vinha muito bem nos últimos jogos, também apareceu pouco. Quem apareceu mais foi o Scarpa, com o Zé Rafael em algumas infiltrações, mas foi pouco, né? No segundo tempo, o Palmeiras teve até um pouco mais de chance, botou o Renan, um goleiro que faz um segundo turno muito bom para trabalhar, mas o Palmeiras encontrou resistência e esteve pouco inspirado. Isso acontece como aconteceu outras tantas vezes no campeonato. O que me chama a atenção é que quando isso acontece, quando o Palmeiras não está tão inspirado, ainda assim ou ele vence, no mínimo empata. E de ponto em ponto é faixa no peito, só não sabemos quanto. Pois é um Palmeiras que não perdeu ainda nesse Campeonato Brasileiro fora de casa, é líder da competição há 21 rodadas, é impressionante realmente o que faz esse Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. E o Gustavo Gomes, ele não marca, mas aquela bola que ele tira pode comemorar como gol. Quando o Everton já saiu do gol e ele consegue tirar ali de cabeça, eu acho, mais ou menos ali. Ele tem muitas virtudes, né? E para zagueiro, para todo mundo, né? Tem um bom senso de colocação, posicionamento. A gente fala isso para centroavante, né? Para um jogador de meio campo que consegue achar um espaço e tal. Mas para zagueiro, né, esse tempo de bola, né, essa noção espacial é muito importante. O Gustavo Gomes sabe muito bem fazer essa leitura. Nesse lance aí, ele vai bem nesses lances de bola parada ou bola rolando, cruzamentos, assim. Ele consegue, às vezes, superar gente que é mais alta que ele, que é mais rápida que ele. Então ele precisa compensar isso com um bom posicionamento, boa colocação. Isso ele tem coisas muito boas nesse sentido. Só o seguinte, a gente tá falando aqui do Palmeiras campeão, e todo mundo concorda que vai ser. Só que a briga embaixo ainda não acabou. Muito pelo Então, por exemplo, por isso que eu falei, o Dragão tá muito motivado e confiante de que vai escapar. Então, por exemplo, muito cuidado do Curitiba. O Ceará arrumou um ponto muito bacana nessa rodada fora de casa contra o Galo. Mas o Curitiba, que eu acho que é um time que tá fora, aparentemente ali um pouquinho tranquilo, né, com a cabeça fora do poço, só que você vê o movimento do Dragão, né, e o do Coxa nesse momento, você olha assim, abre o olho. Vitória, né? Exatamente, porque essa reta final aqui, o Juventude já está condenado, é outra certeza, né? Palmeiras tá campeão. Dificuldade de reagir, né? Juventude condenado. Né, aliás, já está perdendo para o Santos. Então, a situação do Dragão ainda é uma situação, digamos assim, animadora, vou dizer assim. É um time que está acreditando nisso e está mostrando potencial para sair desse buraco. Parece isso. 2 vitórias e um empate, parece. E com o Palmeiras, com parece Fluminense virando, com o Palmeiras. E lá embaixo é isso. O Avaí, o Juventude já foi. O Avaí está com dificuldade para reagir. O Cuiabá, ele faz alguns bons jogos, mas ele está com dificuldade de pontuar. Aí você tem o Atlético Goianiense ainda dentro, Curitiba, o Ceará fora, a gente vai ter briga, assim, se não tem briga pelo título e se aparentemente não tem briga pelas primeiras vagas de Libertadores, as últimas vagas, as que vão abrir, também, né, com G7 e G8 por causa das Copas, a vaga de as vagas finais do Sul-Americana e as vagas de permanência, elas estão em jogo e estarão em jogo, acredito eu, até o fim do campeonato. Pois tem luta até o fim. A gente viu ali o lance do Gustavo Gomes, também queria que você falasse sobre esse lance do Gustavo Gomes, que ele consegue tirar. Vamos colocar de novo a imagem? O Fernando que deu um come fantástico. Agora, o Everton erra ali? É o primeiro erro do Everton na partida, você acha? Assim, eu acho que ele imaginava chegar na bola, que o Luiz Fernando foi mais rápido do que ele e ele já tinha saído. Não tinha como ele voltar, né? E aí ele tentou e tomou o drible do atacante. Acontece. Assim, eu acho que o Everton não errou em sair. Ele só não esperava que o atacante fosse mais rápido do que ele ainda. E o Luiz corre muito, porque ele sai lá de trás, né? E o Everton não consegue chegar na bola. O detalhe é que nesse lance, o Gustavo Gomes salvou como um goleiro, né? E no lance que a gente viu há pouco do Wellington Rato, o Everton desarmou como se ele fosse um zagueiro. Então isso mostra que os jogadores do Palmeiras são capazes de atuar em várias funções quando necessário, embora o Everton tenha falhado. Isso é raro, é raro falar isso. Essa frase é pouco comum, mas o Everton falhou no gol do Atlético Goianiense. Nesse lance, você acha que também não foi uma falha do Everton? É um lance que acontece na partida? Já vem ele dizer, não, foi falha. Vou relativizar, assim. Tá bom, vai, fala. Tem um mantra do futebol, assim, quando sai, eu vou sair do gol. Você tem que tomar, num jogo de futebol, em qualquer, um beach tênis, qualquer esporte, você tem que tomar decisões rápidas e tal. Então o goleiro, quando ele pensa assim, eu vou sair agora do gol, ou pra socar a bola no escanteio, o goleiro tem que sair e definir.
Tem que ter certeza. Vai na certeza, sai e define a jogada, entendeu? Então talvez pra mim ele tenha tomado a decisão errada de sair. Talvez não fosse necessário isso, né? O Palmeiras é um time que normalmente tá bem resolvido defensivamente. Teve um lance contra o Fluminense e Palmeiras no Maracanã, que foi uma coisa raríssima, que foi um contra-ataque, o Ganso meteu uma bola, tinham 3 jogadores do Fluminense contra um defensor palmeirense, né? E não saiu, e acabou não saindo o gol. O Scarpa veio da ponta direita, ali era escanteio, acho que pro Palmeiras, e salvou a bola. Mas são raras essas cenas em que a defesa do Palmeiras tá meio, né, perdida ali ou com buracos, né? Então talvez por isso o Everton, desacostumado a ver a defesa dele ali, né, esburacada, ele tomou essa iniciativa de sair. E aí não conseguiu definir a jogada, né? Não vou cobrar dele ser sempre um zagueiro ali e tal, e limpar. Então talvez se eu fosse o Everton, eu não teria saído do gol. Tá certo, então. O Rinaldo de Bernardi, ele participa com a gente aqui na nossa hashtag ESC Brasil, e ele diz assim: o goleiro do Atlético Goianiense salvou o time. E o goleiro do Palmeiras, por mais incrível que a gente possa falar nessa frase que você acabou de repetir, o Everton, ele falha no gol do Atlético Goianiense? Vamos mostrar também. Já mostra o gol e a gente analisa. Primeiro, mérito pro Dudu, esse lateral direito, ele é bom jogador do Atlético, já é o segundo campeonato bom seguido que ele faz pelo time do Dragão. Mas o Dudu, a bola é muito bem invertida para ele, nas costas da marcação do Piquerez. Mas o cruzamento do Dudu não é um cruzamento forte. Pois então o Everton poderia ter saído e mantido a bola consigo, né? Então ele falhou. Ele vai atrasado, Zupa, você acha? Assim? Acho que ele não conseguiu, acho que ele errou ali o movimento de tentar encaixar a bola, e aí ele dá um tapa sutil na bola por meio da área e o Shailan marca o gol de empate. Então